Olha, a Porto registrou um lucro líquido de 839 milhões de reais no quarto trimestre de 2025, uma alta de 25% na comparação com o mesmo período de 2024. Já a rentabilidade foi de 22,7%, com expansão de 2,7 pontos percentuais, em relação a 2024. Para te repercutir os números publicados pela companhia, converso agora com Celso Damadi, CFO do Grupo Porto. Celso, seja muito bem-vindo, é um prazer ter você aqui. Prazer é meu. Bom dia, Vitor. Bom dia. Celso, queria começar perguntando exatamente sobre esse lucro líquido de vocês, registrado por vocês, uma alta de 25% em relação ao mesmo período de 2024. Eu queria entender qual foi o principal motor exatamente desse incremento nos níveis, no patamar que a empresa lucrou na comparação com o mesmo período de 2024. Legal, Vitor. A pergunta é muito boa. A gente vem, no ano de 2025, em todos os trimestres, apresentando realmente um crescimento no lucro nesses patamares, né? Tanto é que no ano nós alcançamos 3,4 bilhões, com um crescimento de 28% em relação ao ano de 2024. Então, esse crescimento não está concentrado nesse quarto trimestre, ele é um crescimento que está expandido em todos os nossos trimestres desse ano de 25. E esse crescimento vem de um conjunto de coisas, né? Nossas 4 verticais de negócio apresentando ROI acima de 30%, crescimento na nossa vertical do banco mais de 30%, crescimento no saúde mais de 20%, crescimento em seguros. Então, uma sinistralidade muito comportada, um risco muito bem colocado. A gente já vem de um patamar de rentabilidade em 2025 na ordem de 20%, a gente passa agora para um ROI de 22,7%, né? Então, eu acho que é um conjunto de coisas que nós temos: ganhos de produtividade, em despesa administrativa, uma redução, ganho de eficiência, uma rentabilidade financeira também bastante robusta em relação a 2024, então, e um resultado operacional também muito robusto. Então, acho que é um conjunto de coisas e a diversificação da Porto tem acontecido nesses últimos anos e 2025 não foi diferente. É interessante você falar da diversificação, Celso. Eu queria entender exatamente a importância dessas diferentes verticais dentro do negócio. Eu queria entender os impactos exatamente dessa miríade, de frentes dentro da empresa. Há algum setor específico? Eu queria entender também o nível de sinistralidade, exatamente o que a gente consegue compor acerca exatamente dos resultados. Muito bom. Eu acho que nós temos um ecossistema nós atingimos 19 milhões de clientes, né, com 35 milhões de negócios. Quando a gente viaja um pouquinho para trás, a gente vê que lá em 2020, 2021, nós tínhamos uma relação de quantidade de negócios por cliente em torno de 1,3. O ano passado, 2024, fechamos com 1,7. Esse ano avançamos para 1,9 negócios por cliente. Isso quer dizer que estamos conseguindo entrar e penetrar nessa nossa base de clientes que nós temos. Nós dobramos a base de clientes de 2020 para 2025. Isso, todas as verticais de negócio usufruem dessa base de clientes, desse ecossistema da Porto. Então, nós temos o banco crescendo mais de 20%, o saúde crescendo mais de 20%, né, serviços crescendo. Então, a gente usando todo esse nosso portfólio de produto para alimentar essas 4 verticais de negócio. Então, o DNA da Porto é um DNA de prestação de serviço, né, de relação com o canal corretor. Então, e o canal corretor também vem absorvendo esses produtos dessas verticais de negócio. Então, a gente vem crescendo bastante nas 4 verticais. E claro que nós temos seguros, como todo mundo conhece, a Porto, seguro do automóvel, que nós já somos líder de mercado há muitos anos. Mas estamos avançando em market share em saúde, avançando em market share também no setor bancário. No setor bancário, eu queria exatamente entender a tese da empresa, né? O Porto Bank avançando, você disse, 31% em receita, impulsionado pelos consórcios, cartões e empréstimos, segundo a empresa. Eu queria entender como é que a Porto tem visto a competição com as demais fintechs, com, evidentemente, essas carteiras de pagamento, né? Como é que vocês acompanham exatamente esse crescimento, Celso, e tentar entender exatamente como enfrentar a concorrência, dado o número bastante expressivo, né, de players nesse mercado?
Bom, nós temos uma vantagem na Porto, no sentido que nós temos já uma carteira de clientes que nós conhecemos o perfil desse cliente, que tem relacionamento conosco há muitos anos. Então, isso facilita um pouco a nossa penetração de produtos com esses clientes, né? Você lembrou muito bem do consórcio. O consórcio nós atingimos esse ano mais de 100 bilhões de carta administrada para os nossos clientes e vemos crescendo bastante. O canal corretor também vem crescendo muito nesses produtos relacionados a banco de cartão de crédito, vendendo consórcio, vendendo fiança locatícia, vendendo capitalização. E esse ano a gente alcançou a marca de mais de 1 milhão já de clientes com conta corrente pessoa física. Em 2026 a gente entra no portfólio já de pessoa jurídica. Então no banco também a gente tem uma avenida de produtos ainda de portfólio para a gente avançar. Estamos avançando bem. Esse ano já vendemos bastante produto de crédito com carro como veículo, como garantia, que a gente chama aqui de Car Equity. Então, a gente vem crescendo também nesses produtos de financiamento com garantia, que tem uma margem menor, a nossa inadimplência é menor que a do mercado, e estou ofertando para um cliente que está dentro do nosso ecossistema. Então, é isso que a Porto tem feito, utilizando este nosso ecossistema para oferecer produtos e soluções em diversos segmentos. A inadimplência, você diz, somente no segmento financeiro, Celso? A inadimplência é porque o segmento financeiro é onde a gente tem mais risco de crédito, né? Em seguro, a nossa inadimplência é muito, muito baixa, é imaterial a gente falar de inadimplência em seguro, porque a pessoa que faz o seguro, ele quer ter essa segurança de você ter a cobertura que você fez. Então, dificilmente você tem alguma inadimplência em seguro. Existe, mas ela é irrisória perto do negócio seguro. Mas no crédito, não. No crédito, nós temos aí todos os problemas macroeconômicos, de endividamento da população e etc. Claro que a gente como tem visto. A gente não vende, como a gente Perdão. não vende muito para cliente muito fora do nosso ecossistema, nós privilegiamos os clientes do nosso ecossistema, são clientes que eu conheço um pouco mais o perfil de risco desses clientes. Como a gente tem visto, inclusive, impactar, né, o nível de inadimplência os grandes bancos. Celso, queria entender, você mencionou, inclusive, o crescimento exatamente do ROI, né, sendo 22,7%, ganho de 2,7 pontos na comparação anual. Eu queria entender que mudanças estratégicas pautaram essa elevação e esse nível de rentabilidade. A mudança estratégica está, de novo, eu volto para a diversificação, né? Quando a gente tem produtos com ROI maior, que é o caso do consórcio, o caso de capitalização, o próprio caso nosso do saúde, nós temos lançado produtos, né, com um custo menor, um custo mais acessível, inclusive, para o nosso cliente, e tem deixado a nossa sinistralidade mais comportada. Quando a gente soma todos esses indicadores, um ganho de produtividade, e esse crescimento proporciona que eu faça uma diluição de custo, né, de custo fixo, a nossa despesa administrativa ela reduziu em torno de 4 pontos percentuais nos últimos 5 anos. Isso dá uma economia anual, uma grande eficiência de 1,6 bilhões de reais em eficiência operacional nos últimos 4, 5 anos. Esse ano não foi diferente, nós tivemos uma queda de 0,4% nesse índice de eficiência também, então deixa a gente mais competitivo e com retorno mais atrativo, sabe, Vitor? Quando a gente elimina e tira esse que a gente chama aqui internamente de excesso de capital, que é o nosso ativo livre, a Porto é uma empresa capitalizada, então nós temos mais de 3 bilhões de ativos excedentes, isso está aplicado. Esse ativo tem um risco menor. Então, o ROI desse ativo, obviamente, quando eu aplico em título público, um pré-fixado, ele me dá um ROI de 12%, 13%, 14%. Quando eu expurgo esse excesso de capital, os nossos negócios geraram um ROI acima de 30%, quando eu somo as 4 verticais de negócio. Então, a gente está falando aqui de um crescimento realmente robusto, com uma rentabilidade bastante atrativa. Isso traz o ROI do consolidado que você citou aqui, de 22,7% para cima mesmo, porque os meus negócios têm uma rentabilidade maior do que o meu capital livre que está investido. Chegou, né, os recursos em tesouraria, 473 milhões de reais, seria isso, né?
Não. O tesouraria, a gente tem um recurso muito mais abrangente. Eu tenho de ativo na minha asset hoje aplicado de mais de 34 bilhões de reais. Grande parte desses investimentos estão atrelados à reserva técnica, à reserva de seguros, que a gente chama que é um ativo para pagar as minhas obrigações futuras de seguro. Mas nós temos de ativo livre na minha tesouraria, que é um dinheiro livre para investimento, para recompra de ação, para pagar dividendos, etc., 3,2 bilhões de reais de ativos livres que não estão ligados a ativos de seguros de reservas técnicas. Conversei com o Celso Damadi, CFO do Grupo Porto. Celso, muito obrigado pela disponibilidade de conversar com a gente. É um prazer falar com você. Muito obrigado. Até mais.